Graças a Deus, muito bem, estamos de volta com o nosso programa aqui, Deus Pode, aqui pelo nosso canal no YouTube. Você que acompanha sempre conosco, fique ligado sobre o tema de hoje. O tema de hoje é 1 Pedro capítulo 3, os deveres das esposas e dos maridos. Eu estou aqui, né? Os maridos têm apoio, a paz. E outro tema é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Quem que é o nosso espírito? Olhar para Jesus. Cristo é ser como eu sou. Cristãos devem imitar a Cristo. Quem tem cristão? Que é um muito grande, porque com Cristo a gente fez uma imagem de Cristo. Toda vez, nossa Bíblia aí do que nós elas olham para Cristo, devem encher Cristo. Eu não. É o seguinte, que eu nasci da normal. E esse é igual. E é transformado. E nem a questão do Cristo assume a posição de Jesus e de muita necessidade. Agora, não é fácil. A gente Cristo é esperança. Mas nós somos para fazer uma coisa para ver em cada um. Nosso Pai, que Jesus, contigo, Senhor, que estamos em Ele, também a nossa mente, que tem que ser racional e que possa ver as palavras, o Espírito possa executar o nosso procedimento, 1% e também nós temos Deus, para ser mais popular, tudo nós estamos sem amigos, e nós temos infinidade de tempo e vontade. Jesus também. Depois que eu estudo também para o porque final dessa leitura, o Senhor está lembrando e está continua a receber milagre, contar mais da fé, toda a fé pela fé em Deus, pode ter em nossas vidas, nos nossos corações, e nossa mente, sobretudo a nossa mente. Que você coração da gente é muito legal. Essa coisa ruim aí no coração. Esse é culto. Ele é culto, inato. A certeza de Deus. Então, hoje a gente precisa. Essa é a valor da certeza. O homem que tem Cristo. Mas também tem o homem. Para poder a gente o homem exatamente todas as cenas de sua. A certeza a gente vem da parte toda e nós chamamos de Jesus. Hoje não é tudo espírito, não é vida, que não pode nada. Que ele tem gratuito, eu sou que não vai cumprir uma promessa. Palavra, já fiz muito claro. Mas será que a gente eu vou cuidar. Seja esposa dos maridos, seja vais mulheres, sejam aos próprios maridos. Também, se não obedece a palavra, eu posso ver que primeiro sejam ganhos sem trabalhos de salvação. Falei isso. Trabalhos de salvação. Não entendo o significado de ser submissa, sujeita a seu marido. Mulher hoje é outra perfeita, né? Isso é muito tudo é um pedaço. Você contando a vossa vida, casta em amor. Mulher, sexualidade, casta, necessidade, em amor. O efeito delas, não seja ele frisado nos pais ou na postura de mas o homem é o marido, a percussão, o que viragem de espírito humano. Olha o horizonte sobre o que viragem de um humano é o seu de Deus. Então, quando é que assim, Deus tem humanos e quem manda viver na casa. Assim, você quer isso, porque assim adotavam em essas vezes que estavam estavam sujeitas aos prolidos. Sara obedeceu a Abraão, chama de si, da qual vós sois filhas, também, e nem espanto, nem fólidos, com a pai, com entendimento, dando honra a mulher, com vários, como se do vosso, os ordenados de vida, não sejam impedidos. Aí, pessoal, que maravilhoso, eu aprendi com essa manual de deixar todo homem, sujeito às palavras, tem que ter vida vida própria, abundante, sem a preocupação, sem intenções, sem problemas, se não se seguir, eu não é para o contato, esses tem alguma palavra, seja sem paciência, que deu da situação, aquela parte a um serve e saiu um serve o seu. Provavelmente assim, alguns aceitaram a Cristo, antes dos seus acabar por algum problema, então, em falar para ela, de deixar captado, ele vai contar, ó, gente, o seu cimento, vão ver que é um diferente assim. E quando pensa que tem um verdadeiramente diferente, então, eles vão se converter, que não é, mas sim, aquele que você assim, mulher, sabe? Ela também é o seu lado, não tá sendo um sujeito a casa da sua família. Ela diz uma importância, esses homens, todos os restos, que somente perdidos, os casais devem. E se a mulher for rejeitada, obediente ao Senhor, não sua casa, quando se foi um caminho. Ela muitas vezes é um homem justo, um homem de Deus, mas se ela for uma pessoa dele, um exemplo, caiu todo lado, fiz a tive mãe, eu falo, a gente tem que cuidar da minha casa, cada vez mais mãe, ela tinha, né? Mas fiz um passo adverso, cada vez mais a mãe, ela foi uma pessoa senta, a pessoa que deixa sua saúde dando lado, mas a mãe, mesmo um pai não é o exemplo assim, o exemplo mesmo, não seja tu eu orando, o espírito, se em casa, você diz que não vai igreja, não é igreja, mas o pai diz que não é igreja, mãe, por isso vão para a igreja, fica, a verdade é sempre meu homem fica, meu pai é sumir, é bem, pode ser, então, antes de chegar na rua, Deus para seus filhos, todos ligados, todos bem casados, não é crente, isso vai ter depois, aqui já todos os pais e minhas filhas, lá bem, a gente não consegue na época, então eu queria uma igreja, como eu falei, chamei uma igreja, esse cara era gratuito, eu dei verdade, era possível, eu fiz tudo, eu fui para filhos da cidade, deixou de ter legal,
Eu falo, olha, porque você tem que criar de uma outra forma. Eu tô lendo da cá, eu tô pensando que no homem defende isso, um homem é o provedor, financeiro provedor da fé das coisas. Eu não disse que o senhor da galera, depois ele fala, você não posso ficar, você quer saber, tinha razão, tem que chamar o que mal, mas essa parte perante o aqui. E ele fala de você usar não para a sua vida da ele fala, o efeito dela é o efeito dela, seja o buscar os úteis de outros, mas que a gente tem que mostrar porque ela tem tanto nome de mulher que demonstra exemplo que ele é, às vezes, acompanhar pessoas com aquilo e algo que o seu lado pessoas não se vende tempo, né? Não há isso, que não sei, mas de nome, coração, não indivíduo, das ruins, que é, se outras, homem, olha, vem a ver o homem, muitas vezes, se a mulher, ou de inquietude da mulher que se preocupa que está tem goteira na casa, está preocupada porque o vaso está funcionando, a descarga quebrou, e faltou água, e não tem o pão, ela está com uma série de demandas que às vezes o homem não entende. Chega em casa, ele quer sentar, ele quer ficar descansando, enquanto a mulher está trabalhando lá, feita uma louca, tem que arrumar a casa, ela tem que limpar, arrumar a cama, ela tem que dobrar, tem que passar, ela tem que lavar, ela tem que fazer. Olha, é tanta coisa que a mulher faz ao mesmo tempo, que a gente fala assim, meu Deus, pensou ela, meu pai. Obrigado por essa mulher. O Senhor fez uma mulher pra gente que tem essas características que eu não tenho. A mulher existe por isso que o homem não teria capacidade de fazer o que a mulher faz. É isso, Carla? E a gente vê, nós podemos aqui ver no texto o equilíbrio que é dado concernente ao homem e à mulher. Porque ele divide aqui, nós vimos que falamos da mulher como sendo a coluna da casa, aquela que vai doutrinar, aquela que vai edificar, que não vai exalperar, que vai com seu procedimento casto, dar um bom exemplo para os seus filhos. Agora nós vimos aqui o homem como verdadeiramente o cabeça, aonde a sua alma, os seus sentimentos sejam completamente ali posto no equilíbrio, onde que ele venha ter a paciência de responder corretamente, responder tranquilamente, para que não venha trazer perturbação para dentro do lar, para que ele venha cuidar de todos, trazendo paz. Essa é a função do homem. A função do homem é equilibrar o lar, é trazer segurança lá. Vou dar um exemplo. Quando lá em casa acontece algo assim muito grave, né? Primeiro eles vão escondido e falam para a mãe. E quando a situação, a mãe aqui, a nossa mãe aqui representante, e quando a situação vai escambar, né? Aí procura o pai. Por quê? Porque sabe que o pai não vai criar lar disso, todos eles. É a mesma coisa, tanto filhos como esposa. E eu tento sempre trazer uma palavra equilibrada, resolver o problema. Então, quando o problema está gigantesco, vem exatamente para o pai, porque o pai é o cabeça. Você tem de entender isso. A cabeça do corpo, ela tem de funcionar perfeitamente. Senão, quando você for de ser assim, se mova, você vai ficar de bananeira querer andar com as mãos, né? Porque vai pensar que as mãos são os pés. E não. A cabeça tem de estar funcionando corretamente. E algo que é interessante é o respeito das mulheres com o marido, reconhecendo que os maridos realmente têm essa posição de liderança dentro desse lar. Todavia, toda mulher, não é essa que toda mulher reconhece isso. A formação dela já está dentro da mente dela, reconhecer, sendo ela uma mulher independente, empoderada, mas se o homem se colocar na posição que de fato de líder, ela reconhece ou não reconhece? Reconhece. Na verdade, nenhuma mulher quer um banana. Nenhuma mulher quer um banana. Não. A verdade é essa. Né? Hoje a gente vê também uma produção de bananas e não de homens. Né? Quando eu falo homem, não é aquele cara grosseirão, estúpido. Eu estou falando de um homem que se posiciona como líder do seu lar. Exemplo, aquele cara que quando tem tiroteio no meio da rua, apesar que a gente mora numa cidade que quase isso não acontece, né? E eu estou falando daquele cara que ele pega a esposa e coloca por trás. Não na frente, né? E protege ela. E a mulher sabe que pode se sentir segura por estar do lado do marido, do lado do homem. Isso acontece. Eu vejo isso, a minha esposa tem um barulho, ela rapidinho, porque ela se sente protegida. No outro dia, eu vi um vídeo, meu filho me mostrou, pai, vai isso para palestra de família. O cara foi assaltado, ele pegou a mulher que estava do lado dele e botou na frente. Quando o ladrão pegou, eles correram. O ladrão ficou tão sem graça que devolveu as coisas para a mulher e falou para ela assim, como assim, um vídeo assim, larga esse cara, pelo amor de Deus. Então, esse texto, ele fala desse equilíbrio, da mulher como um vaso mais frágil,
da mulher que necessita, que precisa, não necessita de proteção, da tua função como homem, como provedor de tudo isso. E o demais, no texto, no verso 7, ele fala, igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher. Primeiro ponto, honra. Nós que somos esposos, temos de honrar as nossas mulheres. Temos de reconhecer o trabalho das nossas mulheres, temos de reconhecer o carinho dela, temos de reconhecer tudo aquilo que ela faz. Mas, como vaso mais fraco. O que é um vaso mais fraco nisso aqui? É aquela cerâmica, né? A cerâmica chinesa, por exemplo, né? Eles são lindíssimos, né? Que a gente vê aquela cerâmica, mas eles são frágeis. Se você botar ele muito forte no local, ele vai estalar, ele vai com aquelas taças, né, de cristal. Essa mulher é um cristal. É lindo, mas muito frágil. Então tome cuidado com as suas ações, com a sua palavra, com o seu jeito, porque você pode quebrar isso. E o senhor já viu alguma taça de cristal colada na mesa? Pode, não existe. Né? Então, por isso que ele fala isso. Olha, cuidado, porque se uma vez instalar, se uma vez rachar, nunca mais voltará a ser a mesma coisa. Então você precisa. Ele ainda fala de uma forma muito coesa, que quando eu palestra de intercessão e de oração, de batalha espiritual, eu falo muito sobre isso aqui, ó. Como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas suas orações. Irmãos, como que você quer ter a sua oração atendida se você não consegue falar, se você não vive em paz com a sua esposa, se você não gosta da sua esposa, você está brigado com a sua esposa? Saiba que o obreiro que está brigado com a sua esposa, o ministro que está brigado com a sua esposa, as orações deles não são ouvidas por Deus, porque tem de estar em concordância. A casa dividida não prospera. Se reconcilie com a sua esposa, se reconcilie com a sua mulher. Né? Você é o cabeça da casa. Você tem essa capacidade. É a herdeira da graça juntamente contigo. Você e a sua esposa formam apenas um só corpo. Em Gênesis, capítulo número 5, ele não chama lá, o autor de Gênesis não escreve lá Adão e Eva. Diz lá, e no início Deus chamou eles de Adão. Um só nome para os dois. Esse era o propósito de Deus. Só que o coração, quando não está coberto, mediante a graça de Deus, o poder de Deus, quando o homem não anda em temor, ele provoca essa facção dentro da sua própria casa, essa ruptura. E a ruptura dentro de um lar é a desgraça do lar. Porque também corrompe a relação dele com o próprio Deus. Deixa eu falar aqui o comentário do Bispo Macedo, que é muito pertinente. O Bispo Macedo tem 50 e tantos anos de casado, né, com a mesma mulher. É um bispo que tem suas características bispais preservadas, episcopalmente preservadas. Marido com mulher, né, hospitaleiro, amigo, companheiro, lutador, bravo, enfim. Todas as características ali estão nesse homem. E ele fala aqui, o marido recebe o ordenamento divino de uma esposa. Isso significa que, além de ser fiel, ele deve tratá-la com consideração e proporcionar a ela proteção e apoio na criação da família. Marido, esposa e filhos receberam de Deus deveres e privilégios, e quando cada um cumpre seu papel, encontra uma realização familiar proporcionada pelo Altíssimo. Se o marido falha em tratar a esposa com dignidade e respeito, prejudica não somente o seu relacionamento com a mulher, mas também com o próprio Deus. Para que não sejam impedidas as vossas orações, revelam que as desavenças no lar afetam a vida espiritual. Pois como alguém pode se manter próximo do Altíssimo se trata mal seu cônjuge e alimenta ressentimentos e ira dentro de si. Então, na sequência, vamos ler os demais versículos para a gente concluir a nossa leitura. O apoio recíproco e a paz. E finalmente, agora pega a sua Bíblia, é o 3, versículo 8. E finalmente, irmãos, sejam todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhavelmente, ou seja, ligado. Os irmãos têm que amar de forma assim, grudado no outro. De maneira visceral. Misericordiosos e afáveis. Irmãos, meu Deus, não mal ou injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Veja bem, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e seus lábios não falem engano. Língua, meu Deus. Quem quer ter vida boa, quem quer amar a vida e ter dias bons, refreia essa língua.
aparte-se do mal e faça o bem. Busque paz e siga. Busque e siga a paz. Porque os olhos estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Que mal poderá fazer o homem se você é seguidor do bem? Ainda que tente, não consegue fazer o mal contra o justo. Mas se for da justiça, sois bem-aventurados. Tem a compensação. Sois bem-aventurados. E não temais com medo deles. Nem fique tranquilo. Se você está padecendo, porque é justo, é justiça, fique tranquilo. Não tema, não tenha medo e nem se perturbe, porque Deus cuidará de você. Versículo 15. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo Jesus. Versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Deus fala tudo aqui, vamos lá. Porque também padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, aleluia, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no tempo foram eles, por unanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram, e também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da inação de uma boa consciência para com Deus, para a ressurreição de Jesus Cristo, o qual, finalizando, está hoje à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Então, hoje Jesus está sentado aonde? À direita do Pai. Onde está Jesus hoje? Ele está aqui entre nós. Não. Ele está sentado no céu, à direita do Pai. E tem sujeito a ele. Está debaixo do seu domínio. Os anjos, todos os anjos, né? Todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e a autoridade e as potências, tudo sujeita a Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, não, pastor Douglas? Esse texto, né, não termina com Cristo em glória, porque ele é a esperança e ele é a razão que nós iremos cumprir tudo aquilo que está escrito aqui. Ele é a vitória do cristão. Quando o cristão olha para Cristo, ele enxerga que é possível cumprir todos esses detalhes que aqui está a falar. O versículo de número 8 e 9, né? E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Olha que ética nisso, cristã. pelo amor de Deus. Isso aqui é a ética cristã. Tem uma matéria chamada ética cristã, que eu sempre falo para o pessoal, olha, aqui é a base da ética cristã. Primeiro, nós temos de ter um mesmo sentimento. Isso é fraternidade. A igreja tem de ter um mesmo sentimento. A igreja ela não pode ser dividida em vários sentimentos, ter sentimentos de ódio, de ira, de rancor. A igreja era uma comunidade que tem de viver em amor, e o amor, nunca somente o amor humano. Ser compassivo, amado com os irmãos, é imprescindível para que você também receba dos irmãos também tais coisas. Nós temos que entranhavelmente misericordiosos. A gente tem de sentir a miséria do nosso irmão, no nosso interior, na geral. A gente não pode ter algo assim. Não podemos retribuir nunca o mal pelo mal. Se a pessoa está falando mal da gente, não se defenda. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? A pessoa chega para mim, e o fulano? Está esperando que eu iria, principalmente pastores presidentes e tal, sabendo que de repente eu poderia fazer o mesmo comentário. Eu falo, poxa, é uma pessoa muito boa, muito bacana. E falava da qualidade, porque todo mundo tem qualidade. Aí ele, sério, eu falei, ele tem essas qualidades, não tem? Aí, rapaz, ele chegou aqui e detonou. Você falou, não tem problema não. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. A gente precisa, ele fala nos outros versículos abaixo, né? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua. Irmãos, a nossa língua é um órgão pequeno, mas é capaz de incendiar todo o corpo. A Bíblia fala no livro de Salmos 32, eu acho, versículo 9, que não sejais como o cavalo,
e tente colocar cabresto nas suas bocas para dominar todo o corpo. Nós temos de aprender a revelar a língua, nós temos de aprender a falar antes de falar. Para quê? Para que nós venhamos a buscar a paz. E ele fala no versículo 12, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos das suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Nós não podemos fazer mal de jeito algum. Nós temos de ter uma vida santa, uma vida que é o bem. E no versículo 13, essa pergunta ela é fantástica. E qual é aquele que vos fará mal se for de zelosos do bem? Aqui parece uma contradição quando eu leio o versículo abaixo, mas não é, porque o bem, a recompensa só pode vir do Senhor. Então, se mesmo o ser humano ele possa fazer mal à minha pessoa, ou tentar roubar a minha paz, ele nunca irá conseguir, porque verdadeiramente o que vem de Deus, e a paz que vem da minha vida vem de Deus. As pessoas podem fazer qualquer coisa para poder tirar de mim, mas não hão de conseguir. Nota-se que ele fala isso nos versículos abaixo. Mas também, se padecer por amor da justiça, porque você fez bem, então está padecendo pelo amor da justiça, pessoas bem-aventuradas, felizes, e não tem mais com medo deles. Nem vos turbeis. Por quê? Porque o medo deles? O medo é que eles são pegos nas suas iniquidades. Você não tem esse medo. Podem perseguir, podem fazer uma devassa na minha vida, não hão de encontrar nada. Do Senhor, não vos turbeis. Aqui está a paz que excede todo entendimento. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Mas está em adultério. Tá rolando, aí só fala a paz da boca para fora. Quando tu fala assim, da paz do Senhor, irmão. Como tá dando a paz do Senhor? Não tem paz para dar, né? Então aqui, não me toque nem nada. Eles estão me massacrando, mas estão me massacrando sem causa. Então eu estou em paz. É igual Estevão. Estevão sendo apedrejado, ele não abaixou para pegar uma pedra para trás de volta. Antes ele olhava para o céu e via o céu aberto e Jesus Cristo em glória. Enquanto os outros estavam de baixo procurando pedra, eles não conseguiam olhar para o céu e ver a esperança de Estevão. Mas Estevão estava ali, vendo a esperança. E a esperança que estava em Estevão fez com que Estevão olhasse para eles e falasse, perdoar, porque eles não sabem o que fazem. E ele morreu em paz. Então ele não teve o seu coração perturbado. Eu falo no versículo 15, abaixo. Antes santificai a Cristo. Aleluia. A minha vida ela tem de ser a base da santificação em Cristo Jesus. As pessoas, quando eu falo, respondo com mansidão, quando eu respondo com temor, quando eu respondo com esperança a todo aquele que acaba de mim, essa esperança que está em mim, eu estou santificando o nome de Cristo, que é a oração. Santificado seja o seu nome, exatamente. Tem uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Quantos de nós que às vezes estamos em liderança e que Deus acaba dando uma graça para a gente, acabamos sendo afligidos por fofoca, por intrigas, pessoas que derrubam a gente que a gente não sabe no porquê. E às vezes eu tenho isso comigo, eu noto, né, que alguém está vindo com muita fúria contra mim, eu vou até a pessoa. Fulano, eu fiz alguma coisa contra você. Por que então que está acontecendo isso? É algo que eu tenho de mudar? O meu procedimento? E às vezes a pessoa fala, não está nada não, é porque realmente eu não gosto de você. Eu falo, tá bom, você tem esse direito, mas eu não tenho direito de não gostar de você. Eu continuo te amando em Cristo Jesus. Perfeito. Eu decidi viver em paz comigo mesmo e com o meu Deus. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Olha, se eu padeço fazendo bem, Deus ele terá compaixão de mim, ele terá misericórdia de mim. Agora, se eu padeço sendo um malfeitor, glória a Deus. Eu estou recebendo exatamente aquilo que eu plantei. É o que diz em Gálatas capítulo de número 6. É a lei da semeadura. Mas, se eu planto coisas boas, eu com certeza se levantará ao meu favor. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, mas vivificado pelo Espírito. Por isso que a nossa mente não pode ser carnal. Se a nossa mente for carnal, nós viveremos mortos mesmo estando vivos. Nós viveremos presos mesmo sendo livres. Nós viveremos em sofrimento mesmo estando em paz, como o mundo quer. Só aquele que entende que o nosso exemplo, aquele que venceu sendo morto na cruz do Calvário, é um contrassenso para o homem. Paulo fala isso. Nós não venhamos até vós com sabedoria humana, mas sim pregamos Cristo crucificado, que é o mundo, que não entende como é que um homem crucificado consegue vencer, mas é porque não tem a mente espiritual. Pois esse veio e venceu o mundo. E nós vimos mais à frente que ele fala de um mistério, né? Que Cristo, quando morto, ele desce ao lugar dos mortos. E ali ele prega com a sua vida, né? Ali, para aqueles que não acreditavam que haveria um Messias, que haveria salvação, ele demonstra para este: olha, eu sou a condenação da alma de vocês. Mas por outro lado, a Bíblia diz que ele levou consigo cativo o cativeiro.
Aqueles que morreram acreditando, que é o que Hebreus fala, muitos morreram sem alcançar a promessa, que era o próprio Cristo, viram e reconheceram: este é o Messias. Vocês não podem ficar aqui, vocês vêm comigo. E aqueles que desacreditaram permaneceram ali no lugar dos mortos. E aqui ele fala concernente à longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus, ele dá um tempo para que todos nós venhamos a nos arrepender. Mas haverá um tempo onde o juízo de Deus vai vir sobre essa terra, como aconteceu na época de Noé, que apenas 8 pessoas que se salvaram, que foi apenas a família de Noé. Nós, hoje, temos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro é a nossa consciência com Deus. Fomos vivificados pelo batismo de Cristo. Nós temos a esperança da ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, está englobado mediante a todo o sofrimento. E pelo nome de Jesus, nós conseguimos cumprir tudo aquilo que nós temos na nossa vida. Se você se sente afligido, se você se sente querendo revidar o mal pelo mal, se você está doido para sair da tua casa, se separar, se você não aguenta mais a tua família, a tua esposa, teu esposo, olha, clame o nome de Jesus. Fala: Senhor, me converta. Eu preciso mudar. Não posso ter mais essa mente carnal. Eu tenho de ter mente espiritual. E você vai ter essa paz. Esse é de todo entendimento. Isso se você deseja a salvação. A salvação, ela tem esse complicador. Temos que tratar o mal com o nosso bem. Temos que amar o nosso próximo. Temos que amar a todo aquele que nos vende. E saber que a nossa luta, os nossos padecimentos, as perseguições que vêm sobre nós é por conta da nossa alma, que vai produzir salvação lá na frente. Eu vou ver um comentário aqui do Bispo Macedo, assim, eu gostei dessa passagem, pego no livro, eu falo sempre desse momento, que é o versículo 18, assim: espíritos em prisão. O Senhor Jesus pregou por intermédio, a fim de que ninguém perecesse no dilúvio, está lá em Gênesis capítulo 6, e também por meio dos profetas do Antigo Testamento. Agora, o teor da sua mensagem aqui é proclamar a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre seus inimigos. O perfeito sacrifício do Senhor Jesus teve efeito sobre a vida dos que morreram na fé, tendo finalmente um dia experimentariam a salvação. A morte do Salvador é eficaz também na vida de todos que hoje o buscam com perseverança. Embora essa passagem seja de difícil compreensão e consenso, vale ressaltar que não é correta qualquer interpretação que afirme que haverá segunda chance para aqueles que morreram sem ter Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. Afinal, aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vi depois disso o juízo, Hebreus 9, 27, sem qualquer chance de alteração desse estado após a morte. Então, ele vai, o Senhor Jesus, ele pega o intermédio de Noé, ele pegou os profetas e ele veio agora, de fato, por último, mostrar o seu sacrifício, morrendo na cruz do Calvário, por todo aquele que, de fato, o aceita como Senhor e Salvador da sua própria vida. E assim nós ficamos aqui, chegamos ao final do nosso de hoje. Eu só para deixar essa mensagem de fé para você acompanhando esse estudo, possa extrair dele bons pensamentos e ter bons proveitos. O que nós queremos, na verdade, preservar a nossa alma, nós desejamos é que todo aquele que conhece Cristo não se perca, mas tenha salvação. Não se deixe levar pelo seu coração e nem pelas carnalidades que esse mundo está lhe oferecendo. Busque a santidade, busque o Senhor Jesus, busque Ele de todo o seu coração, com toda a sua força. E Ele certamente vai te salvar. É um sacrifício, mas vale a pena, porque é a santidade que nós queremos. Vamos falar com Deus agora. Eu tenho alguns para oração que já estão comigo. Eu vou citar alguns deles aqui. Sempre orando por vocês. Eu quero que você que acompanha esse estudo se sinta também agora contemplado nessa oração. Eliane Campos, Elisa Souza, Vera Catano, Igor Ribeiro, Ricardo Rosa, Henrique Silvério, Denise Matos, Rossana Barbosa, Roberto Monsato, Rogério Garcia, José Paulo Fernandes, Isabel e família, Irene Vasques, Célia Maria Helena, o seu Clítis também, a dona Augusta e família, a dona Abigail dos Anjos e família, Carla Moura e filha, Patrícia Estemar, família, Gela Cielo. Vamos falar com Deus, prepara o seu copo com água aí, vamos nesse momento entrar em oração. Se você puder, com a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, na tua presença, meu Pai, estamos e queremos, nessa hora, juntamente com o teu servo, pastor Douglas, interceder por essas almas que se encontram em aflição, que se encontram em momento de decisões, meu Pai, na sua família, no seu casamento, na sua casa, com filhos, maridos, mulheres, esposas, enfim, meu Pai, onde houver a dissensão, onde houver a facção, onde houver a presença de Satanás aí perturbando este lar, nós repreendemos agora e ordenamos que saia dessa casa, saia dessa vida, desse corpo, saia dessa família, saia todo o mal, para que a paz do Senhor Jesus venha reinar nessa família, nesse lar também. Nós consagramos aqui, meu Pai, esse copo com água, pedimos ao Senhor que coloque virtudes sobre estas águas, e que sejamos abençoados, sejamos visitados em todo o nosso ser, pela misericórdia do Senhor. Toda água seja abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus.
chegamos ao final desta programação. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharem. Sejam felizes em Cristo Jesus. Pastor Douglas, as suas considerações. Vale a pena pegar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo, porque certamente está contigo em todos os momentos da tua vida. Deus abençoe. Dia 19 de março de 2024. Seja abençoado. Foi para você que Deus preparou.